Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir a lei, mas dar pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem praticar e ensinar os outros a praticar os mandamentos, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Os discípulos de Jesus devem estar conscientes de que se acham unidos com todos aqueles que anseiam por um mundo novo. Eles não podem se subtrair à missão, mas precisam dar testemunho através de suas obras. Não se comprometer com isso é deixar de ser discípulo de Jesus. Através do testemunho visível dos discípulos é que os homens podem descobrir a presença e a ação do Deus invisível. A lei não deve ser observada simplesmente por ser lei, mas por aquilo que ela realiza de justiça. Cumprir a lei fielmente não significa subdividi-la em observâncias minuciosas, criando uma burocracia escravizante. Significa isto, sim, buscar nela inspiração para a justiça e a misericórdia, a fim de que o homem tenha vida e relações fraternas. No Evangelho de hoje nós temos esta partilha de Jesus. Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio dar o pleno cumprimento a ela. Quando a gente fala de Jesus, né, no tempo em que ele começou fazendo os milagres, o povo imaginava um Jesus que viria ajudar a descumprir aquela lei. O povo imaginava um Jesus que iria deixar algo mais fácil, que iria deixar a lei mais fácil, mais tranquila para o povo seguir. Porém, Jesus deixa explícito que ele não veio mudar a lei, ele não veio retirar a lei, mas ele veio dar o pleno cumprimento a ela. Primeiro ponto que nós devemos analisar do Evangelho de hoje é exatamente este. Uma pessoa, seja quem for, que chega após o mandamento da outra, após a função de uma outra pessoa, não deve imediatamente mudar as coisas. Não deve imediatamente tomar caminhos diferentes. Isso acontece na nossa vida. Por quê? Primeiramente, nós devemos entender como os outros fazem, para depois a gente entender se está certo ou se está errado. O que nós queremos entender é o seguinte: isso acontece até na presidência, em todos os lugares. Por exemplo, o presidente saiu, aí vem outro no lugar dele. Ele vai mudar tudo aquilo que o presidente fez? Claro que não. De início ele não pode fazer isso. Ele primeiro deve sentar-se com o outro, discutir aquilo que ele fez enquanto estava no governo, para mudar se estiver errado e para manter se estiver certo. Entendendo esse ponto, nós conseguimos entender que na vida nós precisamos utilizar da bondade de Deus em todos os momentos. Quanto mais a gente se exibe, mais a gente sobe, quanto mais a gente sobe no poste, no holofote, digamos assim, nessa expressão, quanto mais a gente sobe no holofote, quanto mais a gente fica com as luzes apontadas para a gente,
mas a gente não pensa nos outros, mas a gente não quer saber das outras pessoas. Jesus quer o ao contrário. Jesus quer que nós não tenhamos os holofotes apontados para a gente, para que a gente olhe mais os outros. E para olhar os outros, a gente deve trabalhar em conjunto. Não é porque eu tenho uma condição alta que eu preciso trabalhar sozinho. Muito pelo contrário, eu preciso da ajuda de outra pessoa para manter essa minha condição alta. Veja bem, com altos cargos, precisam de certas ajudas. Você não consegue ser o presidente de um país sozinho. É necessário que outras pessoas estejam juntos com você. Segundo o ponto do evangelho de hoje, nós analisamos o que Jesus quer dizer como uma forma de obediência. Obedecer aos mandamentos não é só você honrar o seu pai e sua mãe, mas é também você acordar cedo, pegar um terço para poder rezar. É você seguir aquilo que você está fazendo dentro e fora da igreja. A mesma conduta que nós temos dentro da vida religiosa, somos chamados a ter fora. O nosso Deus, ele nos olha de uma forma espetacular. Ele nos cuida de uma forma espetacular. Está preparado para cuidar disso. E se nós desobedecermos a ele? Se ele cuida tão bem da gente, por que a gente não cuida bem da nossa amizade com Deus? Da nossa relação com Jesus? Precisamos entender esse ponto. Cuidar bem da relação entre Jesus e a pessoa é muito interessante para nós. Porque Jesus sempre está conosco. Então por que eu não posso dedicar um tempo meu para rezar um terço? Por que eu não posso dedicar um tempo meu para ajudar uma pessoa que está na rua? Terceiro ponto do evangelho de hoje. Jesus continua dizendo: quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem ensinar será considerado grande no reino de Deus. Ontem eu falei para vocês que eu estava lendo um livro, né? E hoje falando sobre esse mesmo livro, só que um capítulos depois. O nome do livro se chama Sementes de Coragem, né? Escrito pelo professor Felipe Aquino com reflexões de pregações que o Padre Léo deu. E neste livro tem uma parte que Padre Léo diz assim: quando Adão e Eva estavam no paraíso, quando os dois estavam no paraíso, a serpente utilizou de duas coisas para convencê-los a pecar. Dois roteiros interessantíssimos que nós devemos prestar atenção na nossa vida para não cometer o mesmo erro. Primeiro, a serpente utilizou da pergunta. Nossa, quer dizer então que Deus falou para vocês que não pode comer do fruto da árvore proibida? Primeiro ela utiliza da pergunta para despertar a dúvida no coração da pessoa. E o que ela faz depois? Não, isso daí não tem nada não. Não é pecado não. Pode pegar, fica à vontade, pode pegar. É que ele está falando isso porque vai abrir os seus olhos, você vai conseguir enxergar melhor. Ela omite partes da verdade. Ela diz a verdade, mas ela não diz a verdade completa. Ela não diz a verdade inteira. É isto. Ela diz somente a parte em que os nossos olhos se abrirão mais, em que a gente vai conseguir enxergar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas ela não explica que nós não devemos ter este conhecimento de imediato. Porque somente quem tem este conhecimento é Deus, que é o autor de todas as coisas. E por que ela não explica isso?
propriamente com a finalidade de levar a pessoa ao pecado. Caríssimos irmãos e minhas irmãs, da mesma forma que a serpente utilizou desses modos, da mesma forma que a serpente utilizou dessas duas táticas, até hoje ela utiliza nos dias atuais. E, infelizmente, tantas pessoas caem. Que? É só uma cheiradinha, não vai mudar nada. Não, é só uma bebidinha, não vai mudar nada. Pode ficar tranquilo. Mas por que você vai à missa? Deixa de ser besta. E assim tantas pessoas vão caindo, vão tropeçando e vão caindo neste vício que é a desobediência a Deus. Contudo, Jesus ensina no Evangelho de hoje que há uma porta, um caminho para buscar novamente Jesus quando esses momentos caírem, quando esses momentos acontecerem. Quando nós cairmos, nós precisamos contar com a misericórdia divina. Contar com a misericórdia de Deus. E saber que, da mesma forma que eu entrei, eu consigo sair. A porta fica estreita, porque nada é fácil. Mas se entrou, sai. Não é para sempre. Nada pendura para sempre. Se hoje você está preso em alguma coisa, porque não é vontade sua, mas os outros te pressionaram, as outras ocasiões te pressionaram a estar nessa função, e você se sente você não se sente feliz naquilo que você está fazendo? Lute para sair disso. Você é capaz. Todos nós somos capazes. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.